Oi, gente, bem-vindos e bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Já falei que eu não vou ficar repetindo aquelas coisas de curtir vídeo, se inscrever no canal. Fica os ícones animados aí na tela, ó. Façam o que quiserem, Jesus abençoe, né? Mas vamos pra energia semanal, tá? Gente, eu sinto que essa semana a gente vai ter uma... E me veio... Muita coisa veio em inglês, tá? Eu falei que às vezes eu recebo muita informação em inglês, assim, então às vezes se eu ficar falando algumas coisas em inglês, assim, é porque, né, os downloads às vezes tá vindo em inglês. Que às vezes eu ouço algumas coisas assim em outras línguas, aí pra mim é difícil às vezes falar e falando. E hoje principalmente tá vindo muito em inglês. Eu sinto a energia dessa semana, uma energia muito scattered, muito espalhada, sabe? All over the place. É espalhada, com muitos altos e baixos. Tá me vindo picos e vales, sabe? E, e, e me vem uma energia de criança, tá me vindo uma energia muito infantil, tá? E aí eu vou chegar lá, calma. Muita coisa. Uma energia... Sugar high, gente. Quando a criança tem aqueles picos de açúcar, sabe? É tanto que eu tô até com essa energia um pouco de sugar high, né? Aqui, meio... Parece que eu comi açúcar, assim. Porque tá vindo um monte de coisa como se eu tivesse comido açúcar, né? E quem me conhece sabe que eu não como açúcar. Nem gosto muito. Mas... é como se tivesse uma criança... Skipping, gente, o que é isso? Saltitando, pulando, sabe? Sabe aquela criança que fica o dia inteiro saltitando, aí de repente acaba a pilha do Duracell? Aí de repente ela aí pá, acaba a pilha. É um pouco a energia essa semana. E foca na palavra infantil, tá? Já devo estar parecendo uma doida aqui, mas aguenta aí. Quando vem muita coisa é difícil. O que acontece? É uma semana... Por que tá me vindo skipping? É uma semana pra gente ter muita leveza, tá? Pra gente saltitar pela semana, pra gente ter carregar a semana com muita leveza. Assim como uma criança leva a vida com leveza. Por isso é importante a gente alimentar a nossa criança interior durante essa semana, tá? Calma, uma coisa de cada vez, senão eu vou ficar doida. Nossa, tá. Gente, me veio a frase bull in a China shop. Bull in a China shop é uma expressão em inglês que é como se você soltasse um touro dentro de uma loja de porcelana. Então imagina o que pode acontecer, né? Então assim, tá. A semana começa com uma energia meio assim, sabe? De bull in a China shop, de energia muito... A semana pode ter esse potencial, tá? Mas... por quê? Tá. Gente, desculpa. Eu tô conversando com 1000 coisas aqui ao mesmo tempo, eu tô ficando doida. Foca, pelo amor de Deus. Calma. Eu preciso beber um chá pra me aterrar. Sério, senão vocês vão deixar doida.
tá tendo uma energia de muito infantil, gente. É como se tivesse muita criança. Sabe quando você tá na sala de aula? Fica assim, eu tia, eu tia, eu tia, eu tia. É um pouco isso, tá? Que tá acontecendo aqui. Aqui comigo, aqui. Pipi. Por isso que tá difícil eu concentrar. Então vocês vão ter que ter muita paciência. E é um pouco a energia da semana, tá? É uma energia muito espalhada de muita coisa, muitos altos e baixos acontecendo. E aí eu perguntei por que, né, essa coisa essa coisa do touro na loja de porcelana com as coisas quebrando. Vai ser uma semana que a gente vai ter revelações emocionais inesperadas acontecendo com a gente. Essas revelações, elas podem ser externas, tá? Externas. Mas também podem ser internas, coisas que a gente fala, meu Deus, era isso, meu Deus, como pôde, meu Deus, sabe? E coisas também vindo de fora, do tipo, nossa, tá, alguém que você nunca suspeitou, olha, eu gosto muito de você, quero me casar com você, sei lá. Ou então, olha, não tá dando certo o nosso relacionamento, vamos acabar, sabe? Ou então, precisamos discutir algo da nossa relação. Gente, tá me vindo muito coisa de relacionamento, conversas muito fortes de relacionamentos, tá? Olha, minha filha, quando você era pequena, XYZ. Olha, mãe, por que você não olhou isso pra mim? Sabe? Reações... Ou então, assim, interna mesmo. Nossa, eu sou desse jeito porque meu pai nunca me deu atenção, sabe? Então, assim, reações emocionais muito inesperadas. Muito inesperadas. Igual quando um touro do nada faz... Pá! Pá! Tem esses arroubos, sabe? Dentro de uma loja de porcelana. Igual quando criança resolve dar uma birra do nada. E isso tudo vai acontecer muito porque a gente tá tendo eu sinto Netuno muito forte essa semana, tá? E Netuno é o planeta das ilusões, além de ser o planeta da fé e tal, é o planeta das ilusões, tá? Netuno é um planeta que tem muita névoa, já falei várias vezes, ele tem muita névoa, então ele encobre muita coisa. Só que Netuno, acho que dia 30, é dia 30? Efemérides. Pera, deixa eu pegar minha efemérides aqui. É dia 30, que cai numa sexta-feira. Dia 30, Netuno fica retrógrado. E já falei, quando o planeta fica retrógrado é um período de revisão da energia daquele planeta. E quando Netuno fica retrógrado, gente, eu sinto que é uma energia de que a névoa dissipa. Então você consegue ver as coisas com mais clareza. Só que ele não vai fazer assim, ó, do nada. Não. É como se a névoa já estivesse começando a dissipar. Então, como ela tá começando a dissipar já, porque a gente já tá nessa sombra da retrogradação, é tipo assim, você começa a ver algumas coisas, mas tem outras que não estão encobertas. É por isso que tá nesses altos e baixos, entendeu? Só que a gente vai ter... a gente ainda tá com uma... Ah, tá. Tá, é isso mesmo, tá. Só que esse Netuno, ele vai estar fazendo muitas quadraturas para muitas coisas, sabe?
Inclusive, que dia que é que ele faz? Deixa eu ver aqui na efemérides. Tem um dia que ele faz uma quadratura T, que é um dos aspectos mais assim tensos astrológicos, com a Lua, né? Que são as nossas emoções. Na quinta-feira, um dia antes dele ficar retrógrado, ele vai fazer essa quadratura T, né? Com a Lua. E aí, cadê? Pera, gente, para de falar um pouco, senão eu não consigo concentrar. De verdade. Eu tô falando outra coisa, espera. Espera. Por favor. Tá falando na quinta-feira. Tá. A Lua vai estar em Escorpião, que é um signo altamente intenso, profundo, de transformação e que olha as coisas bem obscuras, bem densas e que traz para fora os podres. Aliás, não é Netuno que vai estar fazendo essa quadratura, não. São os... Netuno, na verdade, vai estar ajudando, tá? A clarear essa quadratura. Era isso que eu queria falar, tá? Gente, para um minuto, de verdade. Senão eu vou confundir as pessoas todas. Netuno, a gente vai estar tendo uma quadratura T nos eixos fixos. Nos eixos fixos. Que são os eixos que a gente... O nome já diz, né? Fixo. Que a gente tem dificuldade de mudar, tá? Tem muita coisa acontecendo nesses eixos. Se eu não me engano, Marte vai estar em Leão, não tá? Marte está em Leão, Júpiter está em Touro, Urano também está em Touro. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo nesses eixos fixos, tá? E a gente vai estar tendo uma quadratura puxando essas coisas, que é uma energia, como eu falei, essa quadratura T é uma das energias mais complicadas de lidar astrologicamente. E a Lua vai estar fazendo essa quadratura, tá? Esse eixo dessas energias fixas vai estar lidando justamente com a Lua, que e com a Lua em Escorpião, né? Que é essa trazendo os podres de, olha, tem coisas ali que são muito fortes, precisam ser mudadas e estão sendo mudadas. Não é nem só, tá me vindo, nem precisam, estão sendo. E você precisa entender o que está sendo mudado e o porquê que está sendo mudado. E aí Netuno vai clarear isso. Esse Netuno entrando em retrogradação, essa névoa abrindo, sabe? E o Sol tá em Câncer também, o Sol entrou em Câncer. E isso pode trazer como eu falei, né? Um certo despertar emocional inesperado, revelações emocionais inesperadas que podem deixar a gente ou revoltado ou excitado, enfim, é como se fosse a gente tivesse dificuldade de controlar modular as nossas emoções.
O dia mais tranquilo essa semana vai ser na quarta-feira. Quarta, que acontece esse trígono. Remédios. Porque aí sim a gente vai ter na quarta Cadê? A gente vai ter esse Sol em Câncer fazendo um trígono com Saturno em Peixes, com esse trígono lunar, né? Que a Lua também vai estar em Escorpião, Mercúrio em Câncer. Então, assim, a gente vai ter muita energia de água acontecendo nessa quarta-feira, energias fluentes de água. Que vai ser um dia muito bom pra gente conduzir trabalhos, coisas que precisem de esforço em equipe, trabalho em equipe. Enfim, gente, costurar relacionamentos tá me vindo, tá? Qualquer coisa que exige um esforço de relacionamento. Isso. Lidar com trabalho em equipe tá me vindo. Teamwork, tá? Que vai ser um dia muito de empatia, de troca de empatia, para conseguir um resultado de solucionar problemas em grupo, entendeu? É o famoso, gente, tá me vindo o famoso dia da DR, tá? Então vai ser um dia pode ser profissional, vida pessoal, enfim. É um dia muito bom para você não passar sozinho, digamos assim. É um dia muito bom para você lidar com essas energias de grupo, tá? Raiva, gente, é colmeia. E uma colmeia é um coletivo, é uma família. Enfim, gente, tá me vindo você encontrar as melhores soluções para qualquer problema coletivo que você tenha, tá? Seja de família, seja de trabalho, seja pessoal, seja qualquer coisa. Então, se esses conflitos, essas coisas, essas emoções começarem a surgir, segura a bola, tá? Segura a bola. Quarta-feira é um dia bom para lidar. Porque a gente vai ter esses arroubos emocionais, esses altos e baixos durante a semana, tá? É uma semana muito de clareamento de emoções inesperadas. E por que eu falei foca nessa palavra infantil? Porque a gente vai estar com uma emoção bem infantil. A gente vai estar com dificuldade de lidar emocionalmente com as coisas, tá? A gente vai estar um pouco impaciente, então é pra gente ter leveza. A gente vai ver as coisas de uma forma meio... Sabe, como criança... Gente, criança é pequena. Então ela vê o mundo de uma perspectiva pequena, então tudo pra ela é enorme. Então não é pra gente aumentar nada, é a ilusão de Netuno que a gente tá dissipando. Não é pra gente aumentar nada, é pra gente ver as coisas com leveza, releva, faz as coisas com leveza, tudo com leveza, procura leveza, tá? Porque senão, essas coisas inesperadas que vão vir, você vai fazer tempestade em copo d'água. Vai vir um negócio que é pra você processar, às vezes é uma coisa pesada, realmente, que vai vir do nada, que você, meu Deus, eu preciso entender isso. Só que se você vier com aquela visão infantil, vai ser um monstro, entendeu? Aí quando você vê um monstro do armário, na verdade era um ursinho de pelúcia. Se você fosse um adulto lidando com a situação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
E por que eu tô falando também foca nessa coisa de infantil? Gente, por isso, né? Cara, vocês não brincam. Tá. Nossa, eu tô começando a falar sozinha já. Sozinha não, né? Porque eu nunca tô sozinha. Por que eu tô falando também negócio infantil e tal? Pra gente alimentar a nossa criança interior. Pra essa criança interior estar satisfeita. Pra ela se sentir atendida. Porque ela estando atendida e satisfeita, ela não vai... Muito dessa coisa, gente, da gente ter esses problemas de dimensionar e modular as nossas emoções, vem de da nossa criança interior ferida, tá? De uma criança interior que não foi tratada, que não foi parentada. Então, assim, se a gente cuidar, se a gente virar o pai e a mãe da nossa criança interior e cuidar dela direito, essa criança estará satisfeita. Portanto, ela não terá tanta sombra pra gente agir de forma errada na vida adulta. E pra gente conseguir modular essas emoções. Principalmente nessas horas de perrengues emocionais, de arroubos emocionais, de bull in the china shop, tá? De touro na loja de porcelana. Aí, tá vendo? Foi só eu brigar e atender e não sei o que lá, que as energias acalmaram. Que agora acabou a... Me escuta, tia, me escuta, tia, me escuta, tia. Tipo, como se o açúcar tivesse baixado do sangue das crianças. O que eu tava falando? Ah, tá, de alimentar a nossa criança interior. Sim. Então, é a gente cuidar da gente mesmo, é a gente não ser negligente com a gente mesmo, tá? Principalmente do ponto de vista emocional, tá me vindo emocional. Então, assim, não quer fazer um negócio? Fala, não quero fazer. Ponto. Ah, mas por que? Não interessa. Você não precisa saber por quê, eu só não quero. É igual criança que fala, eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero. Não interessa porque eu não quero. Não te interessa, entendeu? Eu não quero porque eu não quero. Atenda essa criança. Atenda. Do ponto de vista físico, criança, gente, tem limite. Criança não consegue fazer tudo, criança é pequenininho, criança não sabe, criança é frágil. Então a gente precisa, tá me vindo muito, respeitar também a gente fisicamente. Você precisa dormir um pouco a mais? Dorme. Não fica no Netflix, sabe? Até altas horas. Ah, vamos pra festa de junina, não sei o que. Cara, eu não tô com ânimo. Ah, mas vamos, larga de ser careta, larga de ser... Gente, eu odeio essa palavra careta, tá? Falou pra mim a palavra careta, você entra na minha lista de ranço. Eu detesto essa palavra careta. Isso é... A pessoa falou pra mim que eu sou careta, isso é gaslighting de gente chata que não respeita seu não e seu limite. Tá? Já tô avisando, já deixo avisado aqui. Aqui já é meu escorpião, né? Pá! Falando na lata. Mas eu detesto que a pessoa chame os outros de careta. Ai, larga de ser careta. Eu não sou careta, você que é um chato de galocha. Que não tá respeitando o meu não, o meu limite, ainda está fazendo bullying contra mim pra conseguir o que você chato quer impor. Falou, valeu. Então, é esse tipo de atitude que vocês têm que ter, tá? Então, assim, não tô afim de ir pra festa tal porque eu estou exausto, tô cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu quero ficar em casa assistindo Netflix. Larga de ser careta. Larga disso, cara. A pessoa que falou isso pra você não merece seu respeito, tá? Não está respeitando o seu limite físico. Você precisa de um descanso físico. Tá me vindo muito isso, tá? Preciso... Mulher. Agora estou falando para as mulheres. Está morrendo de cólica? Toma um remédio. Larga de dor. Gente, quer me dar ranço essa história? Toma um remédio. Já foi comprovado cientificamente
que a cólica de uma mulher corresponde à dor de um infarto. Se você visse um homem uma vez por mês durante 7 dias infartando e sangrando, você ia toda hora chamar o hospital e falar assim, meu Deus, tem um homem morrendo aqui, né? Pra mulher não, é assim, toma um remédio e vai. Toma um remédio e vai. Legal, né? Se a mulher não está aguentando, gente, ela não está aguentando. E para. E vamos respeitar. Sabe, gente, eu tô mega revoltada, já deu pra ver, né? Saiu da criança e foi pra mamãe urso protetora. Aqui tá assim, ó. Por quê? Porque aí já é o que eu tô falando, já é o pai e a mãe cuidando da sombra da criança, desprotegida, tá? É isso que a gente tem que fazer. E satisfazer a vontade dessa criança. Principalmente a parte criativa, tá? E criatividade, gente, não tem a ver só com tocar violão, cantar, pintar. Gente, às vezes a pessoa não faz nada disso. Às vezes a criatividade dela é literalmente ficar parada assistindo Netflix. E sonhando com, eu queria ser o Rei Arthur aí da série, tá? Criatividade, gente, é tudo aquilo que te faz sonhar e sentir, ponto. É aquilo que te tira do ordinary. O que é ordinary? Do mundano. É tudo aquilo que te tira do mundano, do comum. É tudo aquilo que alimenta e nutre a sua alma. É isso que é a criança, tá? Por isso que eu peguei um cristal que eu acho maravilhoso para isso, tá? Para isso. E que ajuda a gente, inclusive, nesse burnout. Tá me vindo... Não, é um burnout, gente, até... É um burnout espiritual isso, tá? Eu uso esse cristal muito para burnout espiritual, que é aquela coisa que a gente tá tentando vencer as sombras, tentando evoluir, tentando isso, tentando aquilo, mas tá tão difícil, tá tão difícil, tá tão difícil. E a gente às vezes se perde da nossa criança, da gente mesmo. Calcita laranja. Esse cristal é espetacular. É um cristal simples, é um cristal fácil, não é um cristal lá essas coisas de sofisticado, diamânticos. Não. Calcita laranja. É um cristal que traz estrutura para a nossa parte criativa, para o nosso savadhisthana, para o nosso chakra sacral. Que as pessoas associam o chakra sacral só com sexo. Isso é os débil mental que só vibra na sombra, né? Nosso chakra sacral, nosso chakra feminino, nosso chakra das emoções, nosso chakra regido pela água. Eu acho que é o chakra mais netuniano que a gente tem, é o chakra sacral. Ele é um... O que eu tava falando? Eu ouvi as patinhas de burro ou a mãe que habita em mim, eu já me distraio. É um cristal que ajuda muito, tá? Muito a gente a se alimentar, a alimentar a energia desse chakra, tá? E a gente precisa ficar nessa energia mais feminina essa semana, tá? Uma energia mais feminina. Mais nutridora, gente. Tá me vindo nutrição de quem? Da gente mesmo, tá? Amamentar essa criança interna. E aí eu falei, por isso que vocês não brincam, né? Porque, assim, criança me lembra muito... infância, essas coisas, né? Eu tenho 1 milhão de tarôs, já falei. E eu quase nunca uso esse aqui. E eu nem ia tirar tarô, mas aí falou assim, não, pega o tarô do circo. Pega o tarô do circo. Pega o tarô do circo. Circo, 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 circo. Peguei o tarô do circo. Eu falei, cara, vocês não brincam, né?
Peguei tarô do circo, peguei o tarô da mãe natureza, o tarô da rosa, que é da mãe nutridora. Só coisa de mãe, gente, de criança. Eu tava numa vibração muito de mamãe cuidadora de criança, tá? É a gente voltar para ser cuidado na maternidade. Por falar nisso, só um minuto que eu vou abrir para a minha cria, que está querendo entrar. 2 tempos. Ai, gente, boa. É difícil, viu? Ai, ela entra porque ela quer beber água, só que ela fica com metade da bunda do corpo pra fora, do quarto fazendo barulho. Aí ela não quer entrar, aí tem que subornar com comida, vou te falar. Então, o primeiro que eu peguei de todos foi o oráculo. Nossa, derrubei. Do autocuidado. Porque é o que a gente precisa essa semana. Autocuidado, tá? Então vamos lá. Baralhated. Oi, minha princesa maravilhosa! Linda, maravilhosa porquinha, você bebe água e você chega aqui com essa boca cheia de baba. Cheia de baba em mim? É, mas tá maravilhoso demais. Você quer passar? Você quer passar? Mamãe já pegou a carta aqui. Mas deixa eu arrumar pra você passar. Porque, né? Ai, meu Deus do céu, senhorita Ru. Então passa. Pode passar. Toda vez é isso. Saiu uma carta de reflexão. Bu, não come efemérides de mãe, por favor, tá bom? Faz o favor. E eu não vou abrir aí pra você, não. Agora não, tá bom? Você me espera só um minuto, deita na sua cama maravilhosa, que é uma almofada de meditação maravilhosa e caríssima, que Simãe comprou pra ela de aniversário, pra Simãe meditar. Simãe já sentou alguma vez na vida nessa almofada? Não, porque a vez que Simãe abriu a almofada e colocou no chão pra experimentar, você mal chegou de aniversário. Mãe falou assim, que legal, meu presente, uhul. Aí Simãe abriu, colocou no chão, você já foi, ó, tipuf, já deitou. E já se apoderou-se, né? Maravilhoso. Mamãe nunca usou. Nunca. E agora que não vai usar mesmo, que já tá futum, né? É seu? Pois é. Zero limites, sua mimada. Carta de reflexão. Gente, vou ler em inglês, depois eu leio em português, traduzindo, tá? The perfect man of old looked after himself first before looking to help others. O homem perfeito de antigamente olhava antes para ele mesmo, quer dizer, cuidava dele mesmo antes de procurar ajudar os outros. É de um chinês chamado Chuang Tzu, essa frase. Então é muito isso, gente. Essa energia de autonutrição, tá? Tá me vindo o ás de copas. A gente primeiro encher a nossa taça antes de dar, tá? É essa criança que precisa ser cuidada, porque o que adianta senão a gente sair agindo pela sombra, né? Um touro louco. Não adianta nada. Então, o homem perfeito de antigamente procurava antes cuidar dele mesmo cuidava dele mesmo
antes de procurar cuidar dos outros, né? Aí ele dá algumas diretrizes pra você fazer, né? Tipo assim, dicas do que fazer hoje, como se fosse um oráculo pra você tirar diariamente. Tire um tempo para ir para fora, né? Para andar no lado externo, porque as pessoas ficam muito presas dentro de casa, né? Para andar fora de casa essa tarde, no fim da tarde. Respire o ar fresco, inspire e expire o ar fresco para se libertar do estresse do dia. Observe o pôr do sol ou reflita sobre a vastidão do universo enquanto você observa as estrelas. Enjoy, gente. Enjoy aproveite, né? Curta a mãe natureza e tudo o que ela oferece. Então, gente, primeiro cuidar da gente antes de tentar dar pros outros. Cuidar dos outros. E aí, tá me vindo 2 histórias, tá? 2 histórias. Uma história que... Essa história eu li num livro da... Como é que é o nome dela? Doutora, não sei o que lá, Píncola Estes. Só tô lembrando sobre o nome da mulher, gente. Píncola Estes. É a que fez a Mulheres que Correm com Lobos, mas não tá nesse livro dela. Peraí. Deixa eu ver o nome dela aqui, porque acho que no meu celular tem meu Kindle. 2 segundos. Clarissa Píncola Estes. Quase que eu derrubei o meu negócio ali que tá ali na frente, puxando o celular porque ele tá ligado no fio. Se eu não me engano, esse livro que eu li é um livro, a coleção, tava num livro na coleção que ela escreveu chamado The Dangerous Old Woman. É uma coleção, uma coisa assim. Se eu não me engano. Tá? Enfim. A história é o seguinte, é a história de uma mulher que o grande amor dela é a história de uma mulher que dá tanto que ela nem sabe mais quem ela é, que ela se perde, né? O grande amor dela viaja e ele fica muito tempo fora. E ela tem uma família que praticamente come ela, né? Que destrói ela. O marido dela viaja e aí ela vai pra longe e aí ela fica um tempo esperando por ele. Ela fala, tá, eu vou te esperar. Aí um belo dia, a família dela é uma família de pescadores, eles falam assim, você me empresta uma mão? Porque a gente tá precisando você me empresta um braço? Porque a gente tá precisando de um braço a mais pra ajudar a puxar as redes do mar. Que aí a gente vai conseguir pegar mais peixe, né? Pra poder vender mais no mercado e poder ajudar mais a família, porque tá muito difícil, né? Aí ela fala assim, tá bom. Meu marido não tá aqui, né? Enquanto eu espero ele, eu não vou precisar desse braço por enquanto, eu posso emprestar o braço. Aí ela vai e corta o braço, dá o braço pra família, a família usa o braço dela e começa a pegar muito peixe, muito peixe, porque ela era uma pessoa muito próspera, muito criativa, muito abundante, então o braço dela criava muito, né? Aí beleza, ela continuou vivendo a vida dela, fazendo as coisas com só um braço, com certa dificuldade, mas ela continuou fazendo as coisas. Aí um belo dia, um sobrinho dela bate lá na casa e fala assim, tia, é o seguinte, eu queria saber
Como a gente agora começou a pegar muito peixe, a gente tá com uma demanda muito grande para ir pro mercado. E assim, quanto mais rápido a gente chegar no mercado, mais fresco chega o peixe e a gente consegue mais cliente. Só que para isso eu preciso correr mais rápido. Então eu queria pedir emprestado da senhora uma perna. Você não tá usando mesmo, né? Você tá aí esperando seu marido? Ela fala, né? Que custa? Não custa nada, vou te dar uma perna minha. Pá! Vai lá, corta a perna e dá uma perna para o filho. Pro sobrinho. Aí ela fica lá, vivendo a vida dela, sem um braço e com uma muleta e fazendo as coisas com uma certa dificuldade. Mas, né? Ainda fazendo. Enquanto isso, o sobrinho correndo pra caramba e vendendo mais peixe e a família prosperando. E prosperando às custas dela. Aí um belo dia, a sobrinha chega e fala assim, ô tia, é o seguinte, já que você tá aí até hoje esperando seu marido, a gente tá quase esgotando o lugar onde a gente pega peixe e a gente, assim, tá com o negócio crescendo, bombando, né? Vento em popa. A gente queria expandir o nosso negócio para outro mar. Só que a gente precisa descobrir onde tem lugar bom para ter peixe. Então, assim, eu queria te pedir um olho, como você tem a visão muito boa, né, e muito intuitiva, assim, pra gente poder enxergar melhor onde tem peixe. Você não tá usando seu olho? Me dá aí. É mesmo, né? Não tô. Aí ela vai, tira um olho e dá pra sobrinha. Aí ela tá lá vivendo. Com um olho, só um braço, perna. Aí, tempo passa. Aí vem um irmão dela e fala, seguinte, a gente tá expandindo. Só que assim, não sou muito bom de lábia pra vender na nova cidade. As pessoas lá são mais chatas, mais criteriosas. E assim, você sempre foi muito boa pra falar com as outras pessoas. Você sempre foi muito convincente, muito simpática. Queria sua língua. Dá sua língua aí, você não tá usando, né? Você não precisa falar com ninguém, você fica sozinha aqui nessa casa. Dá sua língua. Né? Tá bom. Dá a língua pro irmão dela. A família dela só prosperando nas custas dela. E cada vez pedindo mais dela. Pedindo mais, até que chegou num ponto. E ela dando. Até que chegou num ponto que só sobrou dela 2 círculos e uma linha. Que eram a boca, o ânus e a coluna vertebral por onde passava o trato digestivo. Sobrou mais nada, só sobrou isso. E aí o marido dela volta. E quando ele volta, ele não encontra a mulher dele. Ele vira e fala assim, mas isso aqui não é quem eu deixei pra trás. Cadê a minha mulher? Ela morreu, não existe. Então, essa história é pra mostrar que chega num ponto que a gente precisa se autopreservar. A gente precisa cuidar da gente mesmo. Senão a gente se perde. E isso tem muito a ver com a nossa criança interior. A gente vai fazendo tanta concessão pra agradar os outros, pra se encaixar, pra isso, pra ser amado, pra aquilo. E isso tudo vem de um lugar de ferida, gente. De sombra, de ferida. Que chega uma hora que a gente não é mais quem a gente veio ser. Que a gente não se reconhece, tá? E essa semana a gente pode ter esses arroubos das concessões que a gente fez, de várias coisas que a gente fez. Ou então que fizeram com a gente. E pode vir uma certa revolta. E a gente tem que saber acalmar essa criança, tá? E aí me vem a outra historinha que eu ia contar. E essa historinha, na verdade, ela não existe. Existe, não existe, né? Ela não é popular nem nada. Essa história eu inventei. Porque as minhas sobrinhas, principalmente a Sofia, ama a história. E aí, pra dormir, sempre... E aí, me conta uma história. E aí, me conta uma história. E chega num ponto que não tem mais história pra contar. E aí eu invento. E várias histórias eu gosto de contar, eu invento. Então, porque às vezes ela pede pra eu contar. Conta aquela história do não sei o que, eu nem lembro. Porque eu vou inventando a história na hora. Eu nem lembro mais do que era a história. A sorte é que ela me lembra um pedaço, aí eu lembro da história. Mas essa história, eu lembro que eu falei, gente, essa história ficou tão bem bolada, mas tão bem bolada que eu não sei de onde que eu tirei da minha cabeça, que meio que virou uma coisa
é quase que um mito mesmo, né? É um mito. É bom contar aqui no YouTube que fica canonizada. Como invenção minha. E eu gosto de contar como se fosse, assim, lenda brasileira e não sei o que. Eu gosto de inventar várias coisas, né? Então, assim, a história que eu contei pra ela é a história de como as estrelas foram criadas. Era uma vez numa tribo de índiozinhos brasileiros, né? Numa tribo de índios, os índiozinhos, eles viviam brincando lá na floresta e tinha uma índia velha e os adultos. A índia velha, ela sempre fazia bolo de milho com fubá. E aí ela fazia esse bolo e as crianças sentiam o cheiro e sempre queriam comer. Sempre queriam comer. E ela falava assim, esse bolo é só pros adultos. Esse bolo é só pros adultos. Esse bolo é só pros adultos. E as crianças eram loucas pra comer o bolo. E a velhinha não deixava de jeito nenhum, né? E um belo dia, né? Os adultos saíram pra caçar na aldeia, as mulheres foram fazer os cestos delas, foram fazer as coisas delas, e a velhinha dormiu. A índia velha dormiu. E uma das crianças teve um dos curumins, né? Que eu ensino pra elas as palavras, também eu falo dos curumins. Um dos curumins teve a ideia de roubar uma fatia de bolo. Fala assim, gente, vamos aproveitar que os adultos não estão aqui, vamos comer o bolo. E eles ficaram meio assim, não vamos comer o bolo, não vamos comer o bolo, não vamos comer o bolo. Mas a gente não pode. Por fim, esse curumim, que era o mais espertinho de todos, resolveu convencer os outros de comer, né? E aí todos os outros comeram. E depois que eles comeram, eles começaram a sentir uma coisa esquisita, assim, sabe? Uma coisinha esquisita neles. Só que na hora que eles terminaram de comer, os adultos começaram a voltar pra tribo. E a índia velha começou a acordar. E aí o curumim mais esperto falou assim, gente, deu ruim, vixe, vamos fugir, porque eles vão descobrir que a gente comeu o bolo. E não deu outra. Mal começaram a chegar os adultos e falaram assim, vamos comer o bolo, que a gente chegou cansado da caça, né? A gente chegou pra comer o bolo com a caça, e as mulheres, pra gente começar a preparar a refeição. E eles viram que não tinha bolo nenhum. Não tinha bolo nenhum. E eles foram atrás, aí viraram e falaram assim, as crianças comeram. As crianças comeram, só pode ter sido porque elas estavam acordadas. Vamos atrás dessas crianças, não encontraram elas. E começaram a procurar as crianças pela floresta inteira. E nisso as crianças estavam correndo, escondendo na mata dentro. E aí vocês lembram que eu falei que o bolo era de milho com fubá, né? E o milho com fubá é amarelo. Então, assim, as crianças, quando elas correram pela mata, elas estavam correndo e fazendo assim, né? Com a boca pra se livrar da sujeira da boca, caso elas fossem encontradas, né? E isso foi deixando um rastro pela floresta, né? De migalhas.
que quando foi chegando de noite, como era amarelo com dourado, meio que brilhava, né, como se fosse ouro, assim. Só que as crianças eram muito espertas, principalmente por causa desse curumim principal, que era o líderzinho deles, assim, do bando. Quando eles correram pra mata, eles tiveram a ideia de, se a gente ficar só na mata, eles vão encontrar a gente, que adulto não é besta, né? Então a gente vai se esconder, a gente vai fazer igual os macacos. A gente vai subir nos cipós e vai se esconder lá no alto das árvores, que lá no alto eles não vão ver a gente. E não deu outra. Os adultos passavam, seguindo as migalhas, procuravam e não viam os meninos, né? Porque os meninos estavam no cipó, lá no alto. Só que aí vocês lembram que eu falei que quando eles comeram o bolo, eles sentiram uma coisa assim meio esquisita na barriga depois de comer? Quando eles estavam lá no alto do cipó, eles estavam segurando o cipó assim, eles começaram a perceber que a mão estava presa no cipó, mas aí a perna começou a levantar assim, ó. Eles estavam começando a flutuar. E aí ficou muito difícil se segurar, muito difícil se segurar. E aí eles perceberam que aquele bolo que eles comeram, né, da Índia Velha, era um bolo mágico, não era feito com qualquer milho, né? E aí, como eles estavam no alto das árvores, eles conseguiam conversar com as aves, né? E eles começaram a ficar com medo, e falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, as araras viraram pra eles e falaram assim, agora vocês podem voar. Eu fico até emocionada, gente, porque essa história é muito bonita. Agora vocês podem voar. E aí o curuminzinho, mais inteligente, ele falou assim, gente, então vamos soltar. Vamos soltar do cipó. E eles se soltaram. E aí eles foram e começaram a voar. E voaram até o alto do céu. E aí, como eles tinham comido o milho, né, com o fubá, e que nem eu falei, aquilo ali brilhava igual ouro, eles foram tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que eles pararam lá no alto e ficaram lá no alto para sempre, brilhando. E eles viraram as estrelas. E por que eu achei super significativa essa história que eu inventei e contei para as meninas? Porque o bolo era negado para as crianças. O bolo mágico era negado para as crianças. Só que esse bolo mágico é o que era o ouro, né, que é luz, que é o que tem de mágico da Terra, daria para essas crianças. Claro que eu não expliquei isso para elas depois, né, porque eu fui inventando a história na hora. Mas depois é que eu parei para pensar o quão significativa era essa história que eu tinha criado. Quando você nutre o potencial máximo de uma pessoa desde a infância, gente, isso faz com que ela brilhe, com que ela atinja o seu potencial máximo, com que ela vire uma estrela, sabe? Que é o que eu mais prego nas minhas terapias. É ela brilhar e vir pra cá ser o que ela veio ser. É ela atingir o seu potencial máximo. É o que as araras falaram. Arara, por isso é engraçado eu ter contado essa história, né? Porque eu tô com um brinco de pena de arara. Arara pra mim é muito comunicação, né? É você dizer, olha, você você tem um brilho próprio, você é único e você tem um papel aqui. É você permitir a pessoa de ter esse potencial, de ter esse brilho único, ter esse papel. E iluminar os outros, abrir caminho para as próximas gerações. Porque a estrela é isso, gente. A estrela, ela fica lá para orientar quem vier depois. Tanto que a gente fala a carta celeste, né? Quando a gente abre a gente faz um mapa das estrelas, a gente fala carta celeste, aquela coisa astronômica, carta celeste, como se fosse literalmente uma carta, uma comunicação, uma orientação dos astros pra gente, como navegar
pela vida. Como se orientar pela vida. As estrelas são arquétipos do divino projetado na Terra. Só que o que acontecia? A tribo não permitia que as crianças comessem o bolo. É só para os adultos. É só para os adultos. É só para os adultos. Por quê? Porque cada adulto só ganhava uma fatia. Então cada adulto só podia ganhar um pouquinho, o suficiente para ter assim, para se manter vivo. Para não se manter infeliz. Só para continuar vivendo. Só para continuar vivendo. E aquilo era uma coisa que se perpetuava gerações. Aquele controle era um controle que se perpetuava gerações e gerações, porque quem preparava o bolo era a Índia Velha. É um mecanismo de controle que a sociedade prega na gente, sabe? De tipo assim, ó, você só pode ser feliz até aqui, depois disso faz a gente se sentir culpado, entendeu? Ah, isso é muito infantil. Ah, isso é errado. Ah, você tá perdendo tempo. Ah, você... Sabe, faz a gente se sentir culpado de ser a gente mesmo. De ser a gente mesmo. Aponta dedo, arranja 1000 formas. E a palavra que tá me vindo é isso. De fazer a gente se sentir culpado, de expressar quem a gente é, de verdade. Para manter a gente sob controle, para manter a tribo funcionando do jeito que eles querem. Sendo que se cada um fosse respeitado no seu potencial máximo, a tribo poderia ser muito, muito mais viva e colorida e melhor. Assim como as penas das araras, que são tão coloridas, sabe? E precisou a coragem de um curumim, que teve a visão, a ousadia e que confiava nele mesmo. E que é a força da criança interior de não, gente, não, esse bolo não é possível. Não, esse bolo é gostoso, eu quero. Né? Então, por isso que eu quis contar pra vocês aqui a história que eu inventei, assim. Eu nem me veio aqui. Porque é isso, é a gente alimentar essa criança, tá? É alimentar essa criança com a magia, com o que é mágico pra gente. Porque o que é o bolo mágico pra mim é diferente do que é o bolo mágico pra você. O que vai me fazer virar estrela é diferente do que vai te fazer virar estrela. E se a gente às vezes precisar subir em cipó e se esconder de quem não quer, subamos. Tá? A gente precisa estar elevado, acima de algumas pessoas, de algumas coisas que não querem mais a gente ali, que querem manter a gente sob controle. Então a gente sobe. A gente esconde a nossa vibração para que a gente consiga se elevar. Porque senão eles vão querer puxar a gente para baixo, de volta, né? É isso. E aí eu vou tirar o oráculo da gratidão. Da gratidão. Obrigada, entidades, por me fazer lembrar dessa historinha que eu tinha, né? Eu preciso dar um nome pra essa história. Eu falo, né? Como nasceram as estrelas. É como eu chamo, né? Como nasceram as estrelas. Não é fala se não é uma história bonita, né? E já virou. Afirmação. Gente, vou ler em inglês, tá? If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, have to keep moving forward. But whatever you do, you have to keep moving forward. É do Martin Luther King Jr.
Gente, é os menininhos, é os índiozinhos correndo, se escondendo no cipó, né? Se escondendo no cipó. Que aí no final, admire a sua própria persistência. Que a tradução é, se você não pode correr, aliás, se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, engatinhe, rasteje. Mas não importe o que você faça, você precisa continuar indo pra frente. Admire a sua própria persistência. Então, continue, gente, evoluindo no seu ritmo, tá? E cada um tem o seu ritmo. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu karma e cada um tem o seu dharma. Então também pare de se comparar com os outros, né? Isso também vai ajudar muito a acalmar essas feridas. Vamos lá. Sussurros da Mãe Natureza. Falando de índiozinhos, ó. É você que quer sair, tá bom. Gente, não tô brincando. De novo a história do cipó. Da gente subir no cipó. Ir para um ângulo, um lugar mais alto. Buscar um lugar mais alto. Higher ground. Buscar se elevar. Buscar se elevar. Ver as coisas de um ângulo mais elevado também tá me vindo. Justamente para sair desse conflito que a semana vai começar a ver as coisas, ver as coisas com mais leveza. É o voar. Ver as coisas com mais leveza. Tudo que eu falei. Tá? Ir para uma perspectiva mais alta. Gente, acho que eu vou dar o nome desse vídeo. Suba no cipó. Suba no cipó. É isso. Nossa, olha a carta que saiu. Mal o embaralhei, já saiu. Eu não tô falando, gente, negócio de mãe, de curar, de não sei o que lá. Curando a linhagem materna. Cura, trabalho ancestral, linhagem materna. Growing up é crescer, crescimento, amadurecimento. É esse feminino. Curar esse feminino, gente. Trabalhar esse arquétipo de mãe na gente. Trabalhar esse arquétipo de mãe na gente. Curando a gente mesmo. Cuidando da gente mesmo, tá? Nutrindo a gente mesmo. Eleleô, leleô, leleô. Quem que virou? Gente, eu vou sortear de novo, porque saíram 3 cartas. Eu não quero 3, eu quero uma. Father, Son e Holy Ghost, não. Eu sei que eu tô falando de não sei o que lá, de criança, família, mas eu não quero pai, mãe, Espírito Santo, pai, mãe, filho. Eu não quero a trindade da família, não. Para. Não quero
Aí, muito obrigada. Olha quem saiu. Girassol. Gente, girassol é puro plexo solar pra mim. É puro Manipura, é puro autoafirmação. Ego. No bom sentido de ego. Eu não gosto de usar a palavra ego pra plexo solar. Eu gosto de trabalhar autoafirmação, gente. Autoafirmação. Girassol, lealdade. Stand tall. Se mantenha ereto, firme, presente. E siga os seus sonhos. Foque no que é positivo na sua vida e não deixe ninguém te derrubar. Não deixe ninguém te puxar para baixo. Não deixe ninguém te trazer para baixo do cipó. Segurar caso alguém queira dar um print para ler. É isso, gente. Não deixe ninguém derrubar a sua criança. Porque é ela que vai fazer você conseguir vencer essa energia dessa semana, tá? Mais um. Eu sei que eu falei que não vou ficar tirando tanto oráculo, mas hoje tá pedindo muita coisa. Hoje tá pedindo muita atenção. Igual criança que pede muita atenção. Hoje tá, não falei, tia. Hoje tá pedindo muita atenção. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque é muito cuidado com a gente mesmo, tá? E o girassol tá me vindo, né? O girassol, ele cresce seguindo a luz, gente. Toda planta cresce seguindo a luz, é óbvio, né? Mas o girassol é bem mais óbvio, né? O girassol é bem mais óbvio. Ele vai seguindo a luz, assim, ó. É a estrelinha, né? Tá me vindo o carro do girassol, lealdade. Lealdade com quem? Com a gente mesmo. Quem que saiu? Gente, saiu ela ela tava no fundo do deck quando eu comecei a embaralhar e saiu ela de novo. A codorna e gooseberry, groselha, eu acho. Ai, gente, o que é isso no meu nariz? Tá doendo. Acho que vai nascer uma espinha. Ou então alguma alergia. Antecipação. Codorna e groselha, antecipação. Vou até pegar o livrinho. Por que, gente? Essa coisa que eu falei. Carta, acho que 51. Aquilo que eu falei, né? Das revelações que vão aparecer do nada. Revelações emocionais que vão aparecer do nada. Então, a gente tá... E da criança ansiosa. Então, assim, né? Se preparar, tá? E saber lidar com essas energias. Por quê? Porque a codorna... Deixa eu pegar aqui a carta de volta. Por que eu pus na caixa? Não sei. A codorna... tão bonitinho, gente. Adoro a codorninha. Ela adora comer groselha, né? Só que eu não sei se vocês já viram um pé de groselha. Não sei se dá pra ver aqui no desenho, porque eu não sei como é que foi feito o desenho. Não dá pra ver direito. A groselha, ela nasce num arbusto mega espinhoso, sabe? Mega espinhoso. E a codorna é um pássaro que adora comer groselha.
E quando ela vai comer a groselha, ela sabe, ela antecipa, por isso que essa carta é antecipação. Ela sabe que vai machucar, que tem espinho lá dentro, digamos assim. Então ela já antecipa a possibilidade de problema. Então ela vai com maior cuidado pegar a groselha, tá? É isso que tá me vindo com essa carta aqui. Então assim, essa energia que eu falei de Netuno, tirando descortinando, né, tirando a névoa. Então a gente tá entrando numa semana que a gente sabe que a gente vai estar um pouco imaturo. Eu ia falar impaciente, mas não me vem impaciente. Porque a gente vai estar imaturo. E é engraçado. Como eu falei, apesar de estar me vindo surpresas emocionais inesperadas, não é surpresa. Não é surpresa. Revelações emocionais. A gente sabe que esse tipo de coisa uma hora ia ter que sair. Ia ter que sair ou ia ter que entrar. Esse tipo de informação, porque, que nem eu falei, né, pode ser externa também, de alguém vindo falar alguma coisa pra gente. A gente sabe que uma hora isso ia vir. Então a gente já tava antecipando, sabe, esse momento. E o momento é agora. Então pra gente ter cuidado de como que a gente vai lidar com essas frutinhas, igual a codorna. Pra não machucar a situação. Pra não fazer igual o touro na loja de... Gente, o que mais ficou pra mim é esse Bull in the China... Obrigada quem falou isso pra mim, viu? Thank you very much. É Bull in the China Shop. O touro na loja de porcelana, tá? A gente já tá antecipando. Já tá meio que sabendo. E agora a gente vai de tarô. Eu não vou tirar várias cartas, eu vou tirar uma carta só. Uma carta. Que eu não sei se vai ser conselho, se vai ser alerta, vai depender da carta. Quanto tempo temos? Muito já. Eu também contei até lenda, né, gente? Essa historinha. Gente, eu agradeço demais vocês que ficam até o final. Vocês que assistem tudo. Porque já falei, sei o tanto que é chato assistir vídeo comprido com esse tanto de anúncio do YouTube. Agradeço demais o apoio de vocês e o interesse, né? Pajem de Ouros. Gente, o Pajem de Ouros pra mim é sempre uma promessa. Pajem, né? Já começa. Pajem é uma criança. É o início de tudo. Mas o Pajem de Ouros, ele é uma semente pra mim. Eu sempre associei ele com uma semente. É a promessa de uma coisa muito pequena que vai dar fruto lá na frente, sabe? É algo que é pequeno, mas é muito promissor. Tanto que aqui é uma pessoa se preparando pra entrar no show, né? Então é assim... Vocês sabem que vocês estão... É como se fosse os finalmente dos finalmente, por isso que ela já tá maquiando antes do grande show realmente começar. Entendeu? Vocês sabem que é a última etapa que precisa para resolver de vez várias coisas, sabe, que estão amarradas. Para finalmente você fazer sua estreia. Tá me vindo isso. Sabe aquela coisa que eu vi? Às vezes eu já usei essas metáforas aqui no canal. Quando eu falo que quando a gente tá fazendo limpeza emocional pra evolução, não sei o que lá, e a gente tem a forma, quando a gente assa comida numa forma, e a gente limpa a forma, mas sempre fica um cantinho assim que tá sujo, que a gente fica...
É como se a gente estivesse no período de limpar aquele cantinho que tá sujo, a forma finalmente vai ficar limpa. Sabe? Nossa, nem acredito que eu tô no cantinho assim, ó, que não saía de jeito nenhum. Eu tô lá, com a unha. E finalmente vai sair. Era esse negócio que faltava. Essa peça que faltava, só que vai despertar tanta coisa assim. Porque é a bombinha final, mas que precisa ser lidada com cuidado. Por isso que é os altos e baixos, né? Enfim, gente, não sei se estou fazendo mais sentido nenhum, mas é isso, tá? Porque vocês vão ver que tem coisa que já tá resolvida, tem coisa que não tá, então vai ficar costurando o alto do resolvido com o baixo do que não tá resolvido. É isso, tá? Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito caótico, principalmente o começo, porque tava muita coisa vindo, tá? Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Ótima semana. Tchau.